Senhoras e senhores, bem-vindos à videoaula de hoje. Hoje teremos uma revisão de genética básica. Então, em alguns minutos, vamos tentar ver todo o conhecimento de genética básica que vimos em outras aulas. Como uma revisão, o conteúdo vai ser corrido, vai ser um pouco mais rápido que o normal, sem muitos exemplos, tá? Então, se precisarem, utilizem as vias de tiragem de dúvida, assistam às outras videoaulas e busquem informação. Na internet está cheia de informação para a gente, se necessário. Certo? Mas vamos passar aqui por cima de todos os conteúdos de genética básica que vimos esse trimestre. Então, genética nada mais é que o estudo da herança dos mecanismos de transmissão das características das espécies dos pais para filhos. Então, a humanidade já percebeu que os pais e os filhos têm certa similaridade há muito tempo, mas começamos a estudar como isso ocorre, ou os mecanismos dessa transmissão, há pouco tempo. Tá? Então já sabemos que ocorre através dos genes contidos nos cromossomos na maior parte do tempo, com algumas exceções de heranças não cromossômicas. Então onde ficam os cromossomos? Lembrando que no núcleo da célula que se encontra a maior parte, 99% aí do nosso material genético. Ele está lá nessas fitas de DNA, são várias fitas de DNA, cada fita parece uma escada torcida, ela é helicoidal e a informação está registrada lá através dos pares de bases nitrogenadas. A forma molecular, o estudo da genética molecular, a gente vai ver mais para frente. Então, por hora, só para relembrar aí como é a cara do DNA. Esse DNA está enrolado nas histonas, algumas proteínas, e está na parte de intérfase basicamente alongado na célula, porque a função do DNA, dos genes que estão no DNA, é ser lido, transcrito e traduzido, e para isso ocorrer de forma eficiente, ele precisa estar alongado. Então, na intérfase ele está nessa forma. A forma do DNA alongado a gente chama de cromatina. Já na fase de cromossomo é a mesma coisa, é o mesmo DNA que se enrola para facilitar a divisão celular. Tá? Então, nada mais é que a mesma coisa em aspectos diferentes. Quando ele está esticado é chamado de cromatina, quando ele está enroladinho ele é chamado de cromossomo. Então aqui está uma figura, né, de células da raiz de cebola, mostrando a cromatina versus cromossomo. Então a cromatina nada mais é que o DNA quando ele está alongado, usualmente no período de trabalho da célula, e os cromossomos quando esse DNA está enovelado, enroladinho, para facilitar a divisão celular. Antes de entrar no DNA cromossômico, vamos falar da exceção, a herança mitocondrial, a parte do DNA que não é herdado dos cromossomos. Tá? Então a mitocôndria é a usina produtora de energia das nossas células, então a organela que produz energia para a célula, e ela tem uma origem muito interessante, né? Revisem lá a origem das mitocôndrias. Mas essa organela ela tem seu próprio DNA e ela se divide sem depender da divisão da célula, ela fica se dividindo, se replicando sozinha. Certo? Então ela transmite esse DNA para novas mitocôndrias. No processo de formação de um novo indivíduo, quando os pais mandam seus gametas para se fundirem, então o pai manda ali o espermatozoide com alguns mitocôndrias e um acrossoma para poder invadir o óvulo. E o óvulo tem vários outros componentes, a zona pelúcida que precisa ser vencida pelo espermatozoide, está lá seu núcleo e também tem suas mitocôndrias. Então a mitocôndria ela tem basicamente origem apenas materna pelo processo de fecundação. Tá? Então, quando o espermatozoide consegue invadir o óvulo, ele ejeta seu material, ou seja, seu núcleo, seus cromossomos para dentro do óvulo. Mas a parte que contém as mitocôndrias fica para fora do óvulo. Certo? Então, reparem aí onde estão as mitocôndrias paternas e onde estão as mitocôndrias maternas. Então, no momento da fusão dos núcleos dos gametas, as mitocôndrias paternas ficam para fora. Então, agora, com os núcleos fundidos, já não temos mais gametas, temos sim um zigoto. E esse zigoto vai seguir sua clivagem apenas com mitocôndrias de origem materna. Ou seja, todo o embrião vai possuir mitocôndrias apenas de origem materna. Por isso que se traçarmos a linhagem mitocondrial de uma pessoa, a gente segue apenas a linhagem materna. Ao contrário dos cromossomos, que são uma mistura, a fusão dos núcleos dos gametas, então sendo uma mistura da origem de ambos os pais. Voltando agora ao DNA cromossômico, que é a grande maioria do nosso DNA, segue esse padrão aqui. Tá? Então, na metáfase, esse DNA está totalmente enovilhadinho para poder se dividir
na célula. Então, um conceito básico, né? O que é um cromossomo homólogo? Então, lembrando que para a fusão de um indivíduo, cada pai manda metade do material genético. O que é metade? Nossa espécie é diploide, ela é 2N, ela possui 2 cópias de cada cromossomo. Então, estão aí os 22 cromossomos autossômicos e mais os 2 sexuais da espécie humana. Cada cópia de cada um desses cromossomos foi enviada por um de seus genitores. Ou seja, existem cromossomos homólogos. O que é um cromossomo homólogo? É cada uma das cópias de um mesmo cromossomo. Então reparem, por exemplo, o cromossomo 3. Eu tenho 2 cópias. Como que eu me refiro a cada uma dessas cópias? Os cromossomos homólogos do cromossomo 3. Cada cromossomo homólogo carrega os mesmos genes para as mesmas características. Podem ser diferentes cópias que vão levar diferentes características, mas, por exemplo, se é lá no cromossomo 3 que eu encontro a cor da pele, num homólogo, no outro, naquela mesma região em cromossomos são chamados de locus, eu também vou encontrar um gene que codifica a cor da pele. Então já falamos um pouquinho, mas gene é o segmento na molécula de DNA capaz de determinar a produção de certa proteína. Então gene é a parte do DNA que é propriamente lida, transcrita e traduzida em proteínas, certo? Nem todo o DNA é gene, tá? Existem outras funções aí, outras cadeias que não são codificadas. O que são chamados de introns são essas regiões que nessa figura, por exemplo, estão em azul ou roxo, são as regiões que não codificam nenhuma proteína. E os exons são as regiões que codificam, ou seja, os genes propriamente ditos. Então esse é o processo de síntese de proteína, mostrando como que o DNA é transcrito e traduzido, tá? A partir da sua leitura. Isso aí a gente vai ver mais para frente, não se preocupe, com bastante calma. Lembrando que alelos são cópias que podem ser idênticas ou não de genes, localizadas na mesma posição de um par de cromossomos homólogos e condicionam o mesmo caráter. Então voltando ali ao exemplo do cromossomo 3, o que está marcado em verdinho e em amarelo são diferentes cópias do mesmo gene, então podemos chamar de diferentes alelos. Então, um alelo dominante é aquele que vai ser expresso mesmo na presença de um alelo diferente, certo? Então, se eu tiver 2 alelos verdes ou se eu tiver apenas um, ele vai acabar dominando a expressão, levando essa condição a ser expressa como verde. Já o alelo recessivo é aquele que se manifesta somente sozinho ou com um alelo igual. Então o exemplo de baixo ali está mostrando um alelo dominante verde. Mesmo na presença de um alelo amarelo, a cor expressa é a verde. Então isso demonstra que o alelo verde domina sobre o alelo amarelo. Dessa forma, para eu ter a expressão da cor amarela, eu precisaria ter 2 cópias do alelo amarelo, certo? Então, um homozigoto é dito um indivíduo que possui 2 alelos iguais para o gene em questão. Então, repara ali o cromossomo 3 sendo homozigoto, 2 cópias do alelo amarelo, 2 alelos iguais, a gente chama de homozigoto. Já quando eu tenho 2 alelos diferentes no mesmo gene, a gente chama de um indivíduo de heterozigoto ou híbrido. E se eu estiver levando em consideração mais de um gene, eu posso chamar o indivíduo de duplo homozigoto se tiver alelos iguais para ambos genes, e duplo heterozigoto ou dihíbrido se ele possuir alelos diferentes em cada um de 2 genes. Então reparem, tanto 3 quanto 10 é homozigoto, posso chamá-lo de duplo homozigoto, e nesse outro exemplo, tanto 3 quanto 10 são heterozigotos, então posso chamar de duplo heterozigoto ou dihíbrido. Genótipo é o conjunto de genes que o indivíduo apresenta para um dado caráter. Então, por exemplo, tipagem de sangue no sistema ABO. Esse indivíduo ali, lá no cromossomo 10, ele carrega uma cópia IA e outra cópia IB. Então, o seu genótipo nada mais é que a denotação dos alelos que ele carrega. Então, IA e B. E já o genoma é o conjunto de todos os genes de um indivíduo. Lembrem lá do projeto Genoma Humano, que mapeou todos os genes do ser humano. Fenótipo nada mais é que a característica que o indivíduo apresenta. Então,
ela é em parte determinada pelo que está escrito lá nos genes, mas tem uma interferência do meio ambiente. Então, por exemplo, aquela moça, se ela ficar mais tempo exposta ao sol, a sua tom de pele vai ser alterado, independente do que está escrito lá no gene. Então, o meio ambiente tem o poder de afetar a expressão dos nossos genes, né? A via metabólica, que vai fazer a leitura, a transcrição e tradução desse DNA, vai ser feita, vai continuar sendo feita, mas a quantidade, por exemplo, de melanina expressa nas suas células pode ser alterada em função do sol. Então, o tom de pele, por exemplo, não é definido apenas pelo que está escrito nos genes, mas também no grau de exposição ao sol dessa pessoa. Tá? E tem outros fatores aí que também podem afetar a expressão do nosso fenótipo. Relembrar um pouquinho de probabilidade, que é muito utilizada em genética, probabilidade básica. Tá? Então, para dar um exemplo bem de probabilidade, vamos usar um dado. Então, em um dado comum, não viciado, cada número do dado tem 1/6 de chance de resultar em cada lançamento. Cada vez que eu lanço, tem 1/6 de chance de cair qualquer um dos números. Então, imagine a situação. Qual a probabilidade de, ao lançarmos 3 dados, o resultado ser 1 no primeiro, par no segundo e 3 no terceiro? Então eu estou dando 3 condições para esses lançamentos, 3 condições juntas. Eu quero tudo isso, eu quero que ele seja 1 no primeiro, par no segundo e 3 no terceiro. Quando eu tenho condições adicionais, mais de uma condição, eu multiplico a probabilidade de cada uma dessas condições. Então qual que é a chance de ter 1 no primeiro? 1/6, multiplicado pela chance de ser par no segundo. Quantos números são pares em um dado de 6 lados? Meio, então tem metade de chance de cair par, multiplicado pela chance de ser 3 no terceiro, que também é 1/6. Então tudo isso multiplicado é a chance, é a probabilidade do meu evento ocorrer. Qual é o evento? Ser 1 no primeiro, par no segundo e 3 no terceiro. Tá? Tudo isso dá 1/72 ou 1,4% de chance de isso ocorrer. Ou seja, é muito difícil que isso ocorra. Heredigramas são representações gráficas da ocorrência de características de uma determinada genealogia. Então, nele a gente representa as mulheres como bolinha, o homem como quadrados. Tá? Então, está aqui um casal. Casais representam por essa linha, né? Representando o cruzamento. Então, um homem e uma mulher. Nós também temos o sexo indefinido. Lembrando quando isso ocorre, quando eu não lembro, estou fazendo a minha genealogia, tem um primo distante que teve um filho, mas eu não lembro se ele teve um menino ou uma menina, então eu coloco esse losango. Tá? Então, os indivíduos afetados são representados pela bolinha ou quadradinho pintado. E esse casal marcado, ele está um casal afetado pela condição de estudo. Além disso, a gente pode ter casamentos consanguíneos, que são representados ali por uma união de 2 linhas horizontais, estão mostrando que eles são aparentados. Também temos gêmeos, nesse caso aqui, bivitelíneos, tá? Que parece o desenho de uma cerejinha, são 2 meninas gêmeas. Então relembrem todas essas condições e como a gente denota cada característica ou cada evento em um heredograma, pois eles são muito importantes no estudo de genética. Vamos entrar agora um pouquinho na primeira lei de Mendel. Então, os alelos responsáveis pelas características se separam de maneira igual na formação dos gametas. Então, estudando o cruzamento de ervilhas, Mendel determinou isso. Então, repara ali, o cruzamento parental, onde eu tenho indivíduos de genótipos contrastantes, um homozigoto dominante e um homozigoto recessivo. Em F1, então, eu tenho toda de heterozigotos. E ao cruzar indivíduos heterozigotos, eu tenho F2, onde eu encontro todos os genótipos possíveis. Um homozigoto dominante, 2 heterozigotos e um homozigoto recessivo. Então esse é o estudo clássico da primeira lei de Mendel. Isso mostra que na formação dos gametas, cada um dos alelos está se separando de maneira igual. Tá? Por que isso ocorre? Por que os fatores se segregam de maneira independente? Temos que revisar a divisão celular do tipo meiose, que é a divisão utilizada na formação dos nossos gametas. Então, os cromossomos presentes na célula somática, 2Ns, né, quando entrarem em meiose, vão se separar, vão se duplicar primeiro, depois vão se dividir, gerando, então, ao final, gametas com todos os alelos possíveis carregados por esse indivíduo. Tá? Então, o que diz a primeira lei? Que cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Para cada gameta masculino ou feminino, encaminha-se apenas um dos fatores, apenas uma cópia de cada cromossomo, apenas um dos alelos vai para cada gameta.
Variações no padrão de herança. Nem tudo é dominância completa. A gente vai ver algumas exceções da dominância completa. Lembrando, dominância completa é o padrão onde um alelo domina sobre outro. Então, isso não é a única regra. Tá? Então, existe o caso também de dominância incompleta ou ausência de dominância, que é esse caso dessa florzinha maravilha. Geralmente está relacionado à presença de um alelo funcional e outro não. Então imagina a seguinte situação, eu tenho a flor vermelha, tenho a flor branca e o cruzamento dessas flores me dá uma flor rosa. Por que isso ocorre, esse gradiente de cor? Porque na verdade eu não tenho dominância entre os alelos, mas eu tenho um alelo, aqui denotado como azão, que expressa a pigmentação vermelha. E eu tenho um alelo aqui denotado como azinho, que ele não expressa pigmentação nenhuma. Então quando esse alelo azão está em homozigose, azão, ele produz muito pigmento. Quando ele não está presente, a flor não produz nenhum pigmento. E quando ele está em heterozigose, a flor produz parte do pigmento. Então ficando com uma cor intermediária entre o vermelho e o branco. Outro caso aqui no cruzamento desses bois. Reparem na pelagem dos pais e a pelagem do filhotinho. A pelagem do filhotinho agora ela não é intermediária, mas é literalmente uma mistura, uma mescla das cores dos pais. Por que isso ocorre? Porque é um caso de codominância. Então nenhum dos alelos domina sobre o outro. Ambos vão se expressar. Então o pai é homozigoto azão, a mãe homozigoto azinho. O filhote é heterozigoto azinho. Então, cada um dos alelos do filhotinho, o azão vai expressar a cor vermelha em algumas manchas, o azinho vai expressar a cor branca em outras manchas, pois os dois estão se expressando. E já temos outro caso peculiar dos ratinhos. Tá? Reparem aí, o F1, então dois heterozigotos, então pezinho condiciona essa cor marronzinha. No cruzamento dos heterozigotos, a gente esperaria encontrar homozigoto dominante, heterozigotos e homozigoto recessivo. Mas reparem que não está aparecendo nenhum homozigoto recessivo. O que será que está acontecendo? É que essa combinação homozigose recessiva para esse gene leva ao aborto espontâneo. É uma combinação de alelos letais. Por isso, se eu fizer o quadro de Punnett do cruzamento do heterozigoto, eu percebo que eu nunca vou encontrar o ratinho homozigoto recessivo, pois ele é abortado da barriguinha da mãe. Tá? Então, em casos de alelos letais, o indivíduo nem nasce, então acaba nem sendo contabilizado entre os fenótipos. Polialelismo. Então até agora a gente viu duas cópias de cada gene, dois alelos. Né? Então polialelismo é mais de dois alelos para o mesmo gene. Tá? Então o estudo clássico é nos coelhos. Os fenótipos do coelho são 4. Pelagem selvagem, pelagem chinchila, pelagem himalaia e pelagem albina. Temos 4 genótipos puros. O C+, condiciona a pelagem selvagem, CCH, pelagem chinchila, CH, pelagem himalaia e o Czinho, condiciona a pelagem albina. Esses alelos possuem a relação de dominância a seguir. Então o C+, domina sobre qualquer outro, o CCH, que condiciona a cor chinchila, ele só é dominado pelo C+, ele domina sobre o himalaia e o recessivo, e o CH, ele só domina sobre o recessivo. Então repare aqui a relação entre cada genótipo e o fenótipo que ele vai expressar. Como o C+, domina sobre todos os outros, eu tenho muito mais combinações de C+, né? Mais chances de ser selvagem, coloração selvagem, e isso vai reduzindo com a dominância, até o fato do albino ser só caracterizado quando eu tenho o genótipo Czinho. Quando eu sou homozigoto recessivo, vai ter a pelagem albina. Sistema imune e a tipagem de sangue. Também é um caso de polialelismo. O sistema imune humano se vale de diferentes aspectos de glóbulos brancos, os linfócitos T, linfócitos B, anticorpos e macrófagos. Tá? No sistema de tipagem sanguínea, os anticorpos são muito importantes. Tá? Então, o anticorpo é um sistema de chave e fechadura. Cada anticorpo ele tem um design específico para se ligar a uma molécula, certo? Então, ele procura seu encaixe. A hora que ele procura e encontra, ele se encaixa e sinaliza para o sistema imune que ele encontrou algum intruso. Então, ele é feito para buscar coisas não comuns ao nosso sangue, que estejam passeando pelo nosso organismo, tá? Com ideia de proteção.
Juntando isso com a tipagem sanguínea, sabemos que cada tipo de sangue, o tipo A, o tipo B, o tipo AB e o tipo 0, possui proteínas de membrana das hemácias. Então, algumas pessoas têm só a proteína A, outras pessoas têm só a proteína B, outras pessoas têm a proteína A e a proteína B, e algumas pessoas não têm nenhuma dessas proteínas. Tá? Como a gente determina a tipagem de sangue? A gente pinga na gotinha de sangue soro anti-A. Então, esse soro anti-A possui anticorpos que vão buscar a proteína A. Se eles acharem a proteína A, eles aglutinam ela. Então, se eu pingo o soro anti-A num tipo de sangue e encontro a proteína A, ele vai aglutinar, mostrando que esse indivíduo tem a proteína A no seu sangue. Certo? Então olhem aí o resultado, né, de cada tipo sanguíneo. Então o tipo A ele vai aglutinar para o soro anti-A e não para o soro anti-B. O B ao contrário. O sangue AB vai aglutinar para os dois, porque ele tem as duas proteínas, e o sangue 0 ou O não tem nenhuma das proteínas, não vai aglutinar no anti-A nem no anti-B. Isso se dá de que forma? Então, lembrando que pessoas do grupo A têm a proteína A na sua membrana e possuem anticorpos anti-B. Já pessoas do tipo B têm a proteína B na sua membrana e produzem anticorpos anti-A, porque é algo que ele não tem. O grupo AB possui as duas proteínas, então ele não produz nenhum anticorpo. Como ele tem as duas são comuns para esse organismo, ele não produz anti nenhum. E já o grupo O não possui nenhuma das proteínas de membrana de hemácia, então ele vai produzir anticorpos contra as duas, porque qualquer hemácia que tenha proteína é estranha a esse organismo. Tá? Então vai ser combatida pelo anti-A e o anti-B. Então os genótipos de cada um desses fenótipos são os seguintes. O A e B são codominantes entre si e dominam sobre o alelo Izinho. Então eu tenho 3 alelos, o IA, o IB e o Izinho. E essas são as combinações deles e os fenótipos que eles condicionam, certo? Então, homozigoto A ou heterozigoto A Izinho vão condicionar o tipo sanguíneo A. Homozigoto B ou heterozigoto IB Izinho vão condicionar o sangue do tipo B. Heterozigoto IA e B vão condicionar o sangue AB. E o homozigoto recessivo Izinho condiciona o sangue do tipo O. O RH é um padrão mais simples, são apenas 2 alelos em dominância completa. Então, tanto a risão homozigoto dominante quanto o heterozigoto vão condicionar um RH positivo e o homozigoto recessivo condiciona o RH negativo. Lembrem do caso de eritroblastose fetal, quando a mãe fica imune ao sangue do filho. Tá? Faça uma pesquisa para relembrar esse assunto que é muito importante e interessante. Cromossomos sexuais e os padrões de herança relacionados ao sexo. Tá? Primeiramente, os padrões de cromossomos sexuais variam entre as espécies. Então aqui tem uma tabelinha mostrando alguns. Nós humanos seguimos o sistema XY, onde o macho é determinado pelo cromossomo X e o cromossomo Y, e a fêmea é determinado por 2 cromossomos X. Mas reparem que em outros grupos de seres vivos, esse padrão muda um pouquinho. Então, nos cromossomos sexuais humanos, está aqui uma foto dos cromossomos de uma mulher, cromossomos de um homem. Então, o cromossomo Y, reparem, ele é um pouquinho deformado, menorzinho em comparação ao X, tá? Então, eles possuem regiões homólogas. Ali o que está em vermelho, o que está em azul, são as regiões que são iguais para o X à esquerda e para o Y à direita, chamadas de regiões homólogas. Está escrito ali a mesma coisa um e no outro, não é uma cópia idêntica, mas tem os mesmos genes. Regiões diferenciais ou não homólogas. Essas regiões centrais, uma em cinza clarinho e outra em cinza escuro no Y, são regiões exclusivas de cada um desses cromossomos. Então, a posição do gene nos cromossomos sexuais determina o tipo de padrão de herança. Heranças pseudo-autossômicas são as que estão nos cromossomos sexuais, mas na sua parte homóloga. Como estão na parte homóloga, tanto o X quanto o Y vai ter, de forma similar, eles acabam seguindo o mesmo padrão de qualquer herança que estão nos genes autossômicos. Herança ligada ao sexo está apenas no cromossomo X. Como tanto homens como mulheres têm cromossomo X, essa herança acaba sendo ligada apenas ao sexo. E o que está na região não homóloga
do cromossomo Y é chamada de herança lândrica ou restrita ao sexo. Como só homens têm cromossomo Y, então ela vai ser restrita ao sexo masculino, qualquer herança que estiver em genes contidos nessa região não homóloga do Y. Alguns exemplos, né? Então, dessa região não homóloga do Y, encontramos a hipertricose, que é aqueles pelos maiores, mais grossos nas orelhas. Então, meninas, não se preocupem, isso é exclusividade dos meninos. Herança ligada ao sexo, agora, que está na região não homóloga do cromossomo X. Um grande exemplo é o daltonismo, né? Que é essa diferenciação da percepção das faixas de luz. Tá? Então, ela é causada pelo alelo recessivo Dzinho no cromossomo X. Então, para um homem ser visão normal, ele tem que ter um Dzão lá no X, ele já tem a visão normal. E para ter o daltonismo, o homem precisa carregar o Dzinho no seu X. Já a mulher é um pouco diferente, como ela tem duas cópias do X, o dominante, que leva a visão normal, tanto o homozigoto dominante quanto o heterozigoto vão levar uma visão normal. Já para a mulher ser daltônica, ela precisa ter duas cópias do alelo recessivo nos seus 2x. Então cai para 1/3 a chance da mulher ser afetada, simplesmente por ela ter 2 cromossomos X, em comparação ao homem que só tem 1 cromossomo X. E vai ser assim para qualquer herança ligada ao sexo, ou seja, qualquer herança de gene que está contido na parte não homóloga do cromossomo X. Herança influenciada pelo sexo. Então, algumas condições que se encontram em genes de cromossomos autossômicos acabam tendo sua expressão influenciada pelo gênero do indivíduo. Esse é o caso da calvície. Tá? Então, a calvície é determinada por um gene autossômico, então não está nos cromossomos sexuais, mas que é influenciada pelo sexo. O alelo C comporta-se como dominante em homens e como recessivo na mulher. Como assim o dominante em homem recessivo? É só reparar no heterozigoto, que é ele que vai mudar de homem para mulher. Então, o homem calvo, ele é dominante, homozigoto, ou heterozigoto. Por quê? Então, se o cesão se comporta como dominante no homem, em heterozigose ele vai expressar calvície. Então, para o homem não ser calvo, ele tem que ser homozigoto recessivo. Já a mulher, o cesão se comporta como recessivo, ou seja, para ela ser calva, ela tem que ter 2 cópias desse cesão. O heterozigoto já vai condicionar a não calvície, assim como o homozigoto recessivo. Tá? Então só reparem aí nos genótipos, principalmente do heterozigoto, é ele que muda. O cesão vai ser sempre calvo, o cezinho vai ser sempre não calvo. O heterozigoto em homens leva a calvície, o heterozigoto em mulheres não leva a calvície. Segunda lei de Mendel. Então, os alelos responsáveis por uma determinada característica são puros e se separam de maneiras iguais na formação dos gametas. Já vimos isso lá na primeira lei, e isso é respondido justamente pela formação dos gametas através da meiose, onde ao final eu tenho gametas produzidos com todos os alelos possíveis. Mas isso vale também quando eu levo em consideração 2 genes. Então, a grande diferença entre a primeira e a segunda lei de Mendel é que na segunda lei de Mendel eu levo em consideração 2 genes ao mesmo tempo. Tá? Então, vamos dar um exemplo aqui de 2 genes sendo considerados ao mesmo tempo, o da cor da pelagem e do tipo sanguíneo ABO. Tá? Vamos ver a produção de gameta desses 2 genes. Então, imagine que esse é um indivíduo, lá no cromossomo 3 está o tipo de pelo, lá no cromossomo 10 está a produção de proteínas de membrana da hemácia. Na fase S da intérfase, seu material genético vai ser todo duplicado. Quando essa célula entrar em divisão celular, eles vão se novelar, formando os cromossomos. Então, reparem ali, ó, já na divisão celular, estão em formas de cromossomo. Ao final da meiose, eu produzo todas essas combinações. Cada gameta vai levar uma cópia do cromossomo 3 e uma cópia do cromossomo 10. Então, 2 genes diferentes sendo considerados. Então, olha lá, o primeiro gameta levou a cópia do cromossomo 3, que tinha o alelo CH, e do cromossomo 10, o que tinha o alelo IB. Já o próximo, em rosa, levou do cromossomo 3 o alelo Czinho e para o cromossomo 10 o alelo IB. O laranjado, o gameta alaranjado, então possui a cópia do cromossomo 3 que tinha o alelo CH e do cromossomo 10 o alelo que tinha IA. E assim sucessivamente. Isso mostra que
todos os alelos, todas as combinações de alelos dos diferentes cromossomos estão presentes nos gametas. Esses gametas vão se fundir, dando origem a um novo indivíduo. Dúvidas, pessoal? Essa aula tem esse caráter corrido mesmo, é uma revisão, mas deixem suas dúvidas, não fiquem com dúvidas. Acessem os vídeos aí que eu linkei com as videoaulas respectivas de cada assunto, mas também postem dúvidas se porventura vierem a ter. Um bom estudo a todos!